pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte de ligações intermoleculares. Como o próprio nome diz, né, a gente vai trabalhar as ligações que ocorrem entre as moléculas. Parece assim meio que redundante, a gente está falando isso com vocês, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso cotidiano, a gente chama tudo de molécula. NaCl, né, que é um composto iônico, a gente diz, a molécula do NaCl. O ferro, né, uma substância metálica. Uma molécula de ferro. A gente inclusive fala massa molecular do ferro, massa molecular do NaCl. Né? Apesar de a gente usar esses termos, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você está trabalhando com um composto iônico, uma substância metálica, você não tem moléculas, você tem retículos cristalinos. Beleza? Isso aí vai ser outro vídeo que a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, ligações iônicas e ligações metálicas. Então, quando você está falando de ligações intermoleculares, você está trabalhando com ligações obrigatoriamente covalentes. Certo? Não que toda ligação covalente vai ser uma molécula, mas toda molécula será uma ligação covalente. Bota isso na cabeça de vocês, certo? E dentre as ligações que ocorrem entre moléculas, a gente vai ter três tipos. As famosas dipolo induzido ou dipolo instantâneo, certo? Que a gente também pode chamar de forças ou dispersões de London, né? Foi um cientista que justamente descobriu ela. Que ocorre, como o próprio nome fala, né? Isso é um pouco de física, né? A física nessa parte é muito mais importante. Se você tem um dipolo induzido, isso implica dizer que aquela sua molécula, aquela sua estrutura, não vai apresentar um polo. Você vai induzir a formação desse polo, né? Você aproximando uma carga de uma estrutura que ela não apresenta uma polaridade, quando você aproxima essa carga, digamos, você está aproximando uma carga negativa, você vai repelir essa carga negativa dessa sua estrutura. Né? Então vamos lá, tem uma carga negativa, está se aproximando daqui, você vai repelir essa carga negativa. Então esse lado aqui fica negativo e esse lado aqui vai ficar positivo. Então você induziu a formação de um polo. A mesma coisa vai acontecer com as nossas moléculas. Então você pega uma substância simples, tipo H2, uma molécula onde você não vai ter polos, tá? A força resultante, lembra lá? É zero. BF3, vamos fazer aquela brincadeirazinha, já que você pode não ter aprendido. O boro está no grupo 3A, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. O flúor é 7A, então a carga dele é -1. Como existem 3 flúor, então qual foi a brincadeirazinha? 3 menos 3 me deu 0. Então já sei que é só uma molécula apolar. Se ela é apolar, já sei que ela faz um dipolo induzido. CH4, como todo hidrocarboneto, você vai ter o carbono fazendo 4 ligações, os 4 ligantes iguais, hidrogênio faz uma vezes 4, 0. Então automaticamente é só uma molécula apolar. Né? Tem até uma brincadeirazinha para relaxar um pouquinho. Né? Se você soltar um peido na piscina, com certeza você vê as bolhas sumindo dessa piscina. Por quê? Porque como a água a gente já sabe que é uma molécula polar, e o CH4, nesse caso, a gente definiu aqui que é uma molécula apolar, a gente vai ver já já. Mas, né, eles não vão se solubilizar. Por isso que o metano ele vai subir. Beleza? Então, vamos lá, dipolo induzido, moléculas apolares. Facinho a gente sabe quando é que a molécula é polar ou apolar. Beleza? Qualquer coisa, só é dar uma acessada no vídeo anterior, que a gente fala um pouco sobre justamente polaridade de molécula. Os dipolo permanente. Aí o próprio nome está dizendo, né? Se você tem um polo permanente, você tem uma estrutura que ela já apresenta essa diferença de polaridade. Beleza? Quando é que você vai ter isso? Moléculas polares, logicamente. Vamos fazer nossa brincadeira para a gente definir. O pessoal aí vai aprendendo mais. Enxofre. Enxofre está no grupo 6A. Então, 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 2, né? 6A, então ele faz 2 ligações. A valência, desculpe, a carga dele é -2. -2 vezes 2, eu tenho 4. Então, sobram 2 elétrons livres. O que a gente definiu que é uma molécula polar. Vamos lá. PCl3. Mesma coisa. Porque você tem o quê? O fósforo, grupo 5A, né? Ou 15, menos o cloro, que você faz uma ligação, 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. De novo, uma molécula polar. Aqui a gente não precisa, mas se você quiser prestar atenção, né, e entender, olha lá, o carbonozinho, ele faz 4 ligações, beleza? Mas os ligantes não são iguais. Você tem ligantes diferentes, o que você vai ter uma força resultante também diferente de 0. Então a molécula também polar. Beleza? Então, dipolos induzidos. Você tem moléculas apolares,
de polos permanentes, você tem moléculas polares e as famosas ligações de hidrogênio, que são a gente mais forte, mas a gente discute um pouco mais sobre isso, mas é bem fácil, bem tranquilo. Né? Quando é que eu caracterizo uma ligação de hidrogênio? Quando você tem um hidrogênio, um elemento que faz ligação covalente, óbvio, mas de baixa força eletronegativa, e você pega ele e coloca com os 3 elementos mais eletronegativos. E aí você já está imaginando logo. Se eu pego alguém com pouca força e ligo com alguém muito eletronegativo, você vai ter uma diferença de polaridade muito acentuada. Pelo amor de Deus, não é nada comparado ao iônico, mas você vai ter uma diferença de eletronegatividade. Então, você vai ter um polo mais forte. Esse tipo de ligação, certo? Que vai me dar uma molécula mais polar, mais acentuadamente polar, que ocorre justamente hidrogênio com flúor, com oxigênio ou nitrogênio, na estrutura da molécula, você vai chamar ligações de hidrogênio. Então a gente tem aqui, por exemplo, um NH3, você tem aqui, né, o ácido acético, no caso aqui ó, o OH, e a gente tem a famosa velha água, beleza? Então, como a gente veio trabalhando mesmo, se a gente visualiza que essa ligação de hidrogênio, você vai ter um polo muito maior, então é lógico que você passa a ter uma força de atração entre essas moléculas com maior eficiência, com maior força. Então quando você fala de força, e aí automaticamente quando você fala de força, você está falando de ponto de fusão, de ponto de ebulição, veja quanta coisa a gente vai definir nessa aula, certo? Então quando você fala de força, você já, automaticamente você trabalha as ligações de hidrogênio, por ter polos muito fortes, elas têm maiores forças do que as de polos permanentes, que são polares, logicamente, então já existe uma força natural de atração, que é maior do que um dipolo induzido, certo? Então, essa parte aqui é muito interessante, porque você já vai definindo, claro, precisa de mais outros detalhes, é futuro, outras aulas que vocês podem acessar depois, né? Mas vocês já podem definindo entre estruturas semelhantes, quem vai ter maior ponto de fusão, quem tem menor ponto de fusão, beleza? E como solubilidade, fiz aquela brincadeirazinha, basicamente no início do vídeo, né? Você tem a parte de solubilidade, aquela velha frase que às vezes tem aluno que não aguenta mais, professor também, semelhante dissolve semelhante. Então, se você tem um metano, né? E temos metano, e esse metano é colocado em água, eles não vão se dissolver. Justamente por isso que as bolinhas saem. Se a gente soltasse algum gás que fosse solúvel em água, a gente não ia perceber justamente essa liberação, essa formação de bolhas. Certo? Então você pode afirmar com certeza que um ácido acético é solúvel na água. Você pode afirmar, né, que o etanol é solúvel na água. Por quê? Porque eles são, né, polares. E se eles são polares, eles são semelhantes entre si. Então a solubilidade do hidrogênio na água é praticamente nula, né? Não dá certeza de 100%, mas é praticamente nula. Por quê? Porque é uma molécula apolar. Beleza? Só tem mais uma dicasinha e uma atenção muito importante para vocês que vão fazer o vestibular. A tal da forças de Van der Waals. Quando a gente fala de Van der Waals, infelizmente, a gente tem que prestar muita atenção. Tem autores que consideram forças de Van der Waals, que seria, né, o correto, como todas as forças intermoleculares. Então, quando você fala forças de Van der Waals, na teoria você estaria falando de todas essas forças intermoleculares. Mas, infelizmente, não sei de onde esse pessoal tira, mas tem alguns vestibulares que quando ele fala de Van der Waals, ele estaria falando de dipolos induzidos ou dipolos instantâneos. Certo? Então fica essa observação. Você vai nos livros de química, logicamente você trabalha Van der Waals como todo mundo. Entretanto, você tem alguns vestibulares que vão trabalhar como dipolo induzido. Então é muito bom às vezes conhecer o seu vestibular, né, fazer questões, entender como é que elas estão trabalhando, para você não chegar na hora e ficar, e agora? Como é que eu vou fazer? Professor, e quimicamente? Quimicamente, Van der Waals são todas as ligações intermoleculares. Beleza? Um abraço e até a próxima.